Mais uma vez, boa tarde a todos. Abram suas Bíblias aí, quem trouxe naturalmente, no Novo Testamento, no livro de Lucas 19. Tenho meditado nos últimos dias nesta palavra. Até não só meditamos, como também falamos esses dias dessa passagem, e eu quero trazer para vocês isso aqui. Tenho meditado nisso aqui e é de uma grandeza extraordinária. Depois que a gente meditar nessa palavra e a gente dá os recados para vocês, tudo bem? Vamos entender a vontade de Deus para nós através desta passagem. Diz assim a palavra de Deus, Novo Testamento, livro de Lucas 19, já no versículo 1. O título diz assim: o publicano Zaqueu. O publicano Zaqueu. Você já ouviu muito essa história de Zaqueu, né? Estatura pequena, incrédulo, mas eu tenho meditado nessa passagem e é de uma riqueza de detalhes muito grande. Diz assim: e tendo, pelo menos na minha Bíblia aqui, a palavra tendo está em letra, a palavra inteira em maiúsculo, né? E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. Quer dizer, aqui diz que ele entrou em Jericó, mas ele ia o quê? Passando na cidade de Jericó. Diz o versículo seguinte: e eis que havia ali, ou seja, em Jericó, né? Um homem chamado Zaqueu. E era este chefe dos publicanos, e era o quê? Rico. Vamos parar um pouquinho a leitura. Olha aqui para mim, por favor. Aqui diz o texto a profissão primeiro falou de onde ele morava, né? Jesus estava passando em Jericó e ali se encontrou com ele. Então, o encontro do Senhor Jesus com Zaqueu foi em Jericó. E aí, o texto retrata a profissão, o nível de autoridade na sua profissão. E aí, em seguida, fala que ele era rico. Essa riqueza que ele está falando era de dinheiro mesmo, tá, gente? Porque até então ele não era rico de paz, de justiça, porque ele não era salvo até então, apesar de ser um religioso, como as pessoas naquela época, a sua grande maioria, né? Os judeus eram religiosos, quase que de um modo geral. Tudo bem? Vamos fazer uma reflexão em cima disso aqui. Presta muita atenção nisso. Publicano naquela época eram, se fosse fazer uma analogia com as pessoas de hoje, seriam os fiscais, os técnicos ou os tesoureiros, as pessoas que atuam no Brasil na área fazendária, ou em qualquer país, na área fazendária, na área de arrecadação de impostos. Os publicanos daquela época, eles eram os coletores e fiscais, administradores dos impostos de Roma, do governo romano. Apesar, esses dias eu falei com vocês bastante sobre Levi, Mateus, o Mateus da Bíblia, o primeiro ali do livro de Mateus, que ele também tinha essa profissão. E eles eram pessoas não muito queridas pelos seus entes queridos, pelos seus vizinhos, pelas pessoas da sua pátria, da sua terra. Por quê? Eles eram de uma pátria, judeus, mas a serviço de quem? De Roma. E numa profissão, até então, que não era muito indigna na visão do seu povo, porque a arrecadação de impostos era na cabeça deles, na visão deles, injusta. Então, já começava por aí. E muitos deles eram ricos por conta da corrupção, das cobranças injustas.
Agora vamos entender. Zaqueu, diz aqui o texto, antes da palavra rico, diz que ele era chefe de quem? Dos publicanos. Ele era do alto escalão. Por exemplo, a Receita Federal do Estado de São Paulo, quem é o mais alto chefe da Receita? Acima até dos delegados? Um superintendente. Cada estado do Brasil tem um superintendente, e lá em Brasília o ministro, não é isso? E aí tem o seu staff executivo, o secretário executivo, quer dizer, o alto escalão. Ele era uma dessas pessoas, porque ele era chefe de outras pessoas, ou seja, gestores de outras pessoas. Agora vamos, por que eu estou falando isso? Porque nós evangelizamos pessoas como Zaqueu, pessoas as quais o Senhor Jesus também teve o cuidado de evangelizar. Zaqueu, Paulo, que era uma pessoa doutorada das leis, do direito na época, perseguidor de cristãos. Então você percebe que o Senhor também evangelizou empresários da pesca, não é isso? Prostitutas. Então o ministério do Senhor Jesus se deu em todos os níveis. Mas especificamente eu quero hoje falar disso aqui, fazer um paralelo com o nosso público-alvo do Grupo FP. Fazendo um paralelo dessas pessoas que são coletoras ou fiscais de impostos hoje, com as forças de segurança, se ele era chefe, ele estava num grau de comando, no grau atual de oficiais, dirigentes de pessoas, sim ou não? Delegados, superintendente, diretores. Ele estava neste grau, ele estava no mais alto escalão de autoridade, a serviço do governo romano. Ou seja, se ele era gestor de pessoas, chefe de governo, então ele tinha capacidade de gerenciar pessoas. Tinha ou não tinha? Porque ele era chefe de outras pessoas. Ele era gestor de pessoas, de recursos humanos. Ele era gestor de finanças de governo. Era uma autoridade reconhecida pelo governo romano, do mais alto escalão. Tinha acesso direto ao império ou ao imperador, porque ele era chefe daqueles que eram responsáveis pelas coletas dos impostos. Entendido até aqui quem era Zaqueu? Ficou claro? Agora, vamos para o segundo adjetivo que a palavra diz, que ele era chefe, gestor de pessoas, tinha acesso ao governo, era uma autoridade a serviço do império, do governo romano, mas ele tinha uma outra característica. Qual que era? Rico. Eu fiquei esses dias meditando, já tem alguns dias, em cada palavra que o texto vai nos mostrando. Qual a necessidade de dizer que Zaqueu era rico? Por quê? O texto é de uma riqueza de detalhe muito grande. E outras passagens da Bíblia fala do grau de dificuldade das pessoas ricas entrarem aonde? No reino de Deus. Mesmo? Não é porque a pessoa é rica, não, e sim porque normalmente quem é rico financeiramente tem facilidade de fazer do dinheiro, da riqueza, o seu Deus, o seu pilar, o seu alicerce. O dinheiro acaba comprando, trazendo muitas facilidades, e a pessoa tem aquilo como seu Deus. Então, o texto fala aqui da dificuldade de conversão que era Zaqueu. Era uma autoridade, era chefe de outras pessoas, ele era rico financeiramente, repudiado na sua sociedade, e por aí vai afora. Tudo bem? Mas isso não foi para o Senhor Jesus, não foi para o Senhor Jesus um obstáculo para que ele pudesse evangelizar e salvar Zaqueu. Isso que eu quero chamar a sua atenção.
Não veja as autoridades, que também do alto escalão são gestoras de pessoas. Acabei de falar que Zaqueu administrava finanças e pessoas, então ele também tinha o conhecimento das ciências. Ele não era leigo, sim ou não, gente? Isso, ele era um gestor. Fazendo um paralelo com os tempos presentes, é o alto escalão das forças de segurança, são oficiais, são delegados, e assim sucessivamente. Então, este é o paralelo. Então, significa dizer que o grau de mestrado, doutorado, de ciências, de acesso a governos, dos gestores da segurança do país, ou a incredulidade, ou as suas religiões, porque ele também era um religioso, para Jesus, para o Senhor Jesus, não foi dificultoso evangelizá-los, e nem foi intimidador. Pelo contrário, o Senhor Jesus viu como uma pérola. É isso que eu quero chamar a sua atenção. Que como foi com Paulo, no caso do apóstolo Paulo, falou: olha, ele para mim é joia preciosa, porque ele vai pregar para os reis. Não foi isso que Jesus disse de Paulo, antes da conversão de Paulo? E a mesma coisa, eu estava fazendo um paralelo com Zaqueu, que às vezes o texto não fala com as mesmas palavras, mas é semelhante. Quer dizer, se o chefe, se o gestor, se o coordenador, se o comandante é salvo, aqueles que o servem, os seus colegas de trabalho, que estão sob a sua tutela, sob a sua jurisdição, também o quê? Vão se converter. Tudo bem, gente? Entendido aqui? Então isso que tem que ficar entendido na nossa cabeça. Eu diria que, eu sempre falo que o Senhor Jesus, ele era muito racional no oportunismo de evangelizar pessoas. Ele já salvava um, pensando sempre no todo. Peraí, esse aqui vai ser salvo, mas ele vai salvar outros. No caso de Zaqueu foi exatamente isso. Se ele era o chefe de todos os publicanos, e ele vai ser salvo, então obviamente aqueles que o seguem, aqueles que acreditam na sua palavra, aqueles que estão sob a sua tutela de trabalho, também vão ser salvos, também vão reconhecer o Salvador. Amém, gente? No caso de Levi e Mateus, a gente percebe no texto que Zaqueu tinha um grau de chefiar pessoas acima até de Levi e Mateus, com Mateus. E naquela oportunidade também, que as profissões eram a mesma, ele também era publicano, quando Jesus chamou Mateus, que Mateus aceitou o Salvador, de imediato ele foi na casa de Mateus, não foi? E Mateus já reuniu todos os publicanos para conhecerem o Salvador. Você vê o oportunismo, olha o paralelo, muito parecido, né? Muito parecido. Vamos continuar a leitura para a gente ir entendendo mais. E procurava ver quem era Jesus. Peraí, essa passagem me chamou a atenção. Ele, com todos esses atributos negativos contra a oportunidade de se salvar, mas o versículo 3 fala o quê? E procurava ver quem era Jesus. Percebe que ele era um religioso. O Salvador, por onde ia? Aqui, gente, essa passagem já foi bem no finalzinho do ministério do Senhor Jesus, antes da crucificação. A fama já havia o quê? Se espalhado. Então Zaqueu já tinha ouvido falar não só do Salvador, Jesus, mas também dos seus feitos, dos seus milagres. Ou seja, já havia chamado a atenção. O testemunho de Jesus havia chamado a atenção dele. Eu tenho falado nos últimos dias, por onde eu tenho feito reunião, que o fundamento da vida dos cristãos, ou de um cristão, ela é
testemunhar o Senhor Jesus e propagar, falar, anunciar o reino de Deus, ou seja, a salvação, salvar as pessoas. Então aqui na terra, meu papel é testemunhar Jesus, ou seja, o Salvador, ser uma testemunha do Salvador. O que uma testemunha faz mesmo, hein, gente? Qual o papel de uma testemunha? Não é testemunhar um fato de algo que eu vi ou de que eu conheço? Então, se eu conheço Deus, se Ele já veio na minha vida, se Ele me salvou, eu sou capaz de testemunhar o Salvador. Amém? Esse é o nosso primeiro papel de um cristão que está salvo, é este. E depois, anunciar, falar do reino. Aqui, o reino de Deus, através do ministério do Senhor Jesus, a fama já havia se espalhado. Por isso que Zaqueu falou assim: eu quero conhecer esse Salvador. A fama precedeu Jesus, a fama chegou primeiro. Consegue entender? Consegue ter essa percepção? Apesar do texto não dizer. Mas comece a ler a Bíblia. Também tenho chamado a atenção dos voluntários para ler a Bíblia, meditando em cada palavra. Peraí, quem mesmo que está dizendo isso aqui? Qual que é a visão? Hoje o bispo pregou tanto essa semana, pregou para pastor, pregou para obreiro, pregou isso para os membros, que para a gente buscar o entendimento, não é isso? Das coisas de Deus. Então, leiam a Bíblia com essa percepção de entendimento. Aqui já havia uma vontade de Zaqueu conhecer o Salvador. E aí, na continuidade, diz assim: e não podia. Olha só, ele queria, mas não podia. Por causa da multidão. Olha só a palavra multidão aqui. Então Jesus estava onde mesmo? No meio de uma multidão. E aí tem uma segunda dificuldade, pois era de pequena estatura. Então, vamos imaginar uma multidão de pessoas, Jesus lá no meio, e ele baixinho, não conseguia ver. Mas aqui, apesar do texto falar que ele queria ver, mas há uma percepção muito maior. Ele não queria só ver de perto, ele queria tocar, ele queria ver o milagre, ele queria o poder de Deus, ele queria ver a capacidade salvadora do Senhor Jesus, se de fato ele era o Salvador. E aí, o que ele fez então? O que ele teve que fazer, já que houve dificuldade? Tem alguém neste mundo que teve facilidade para ter encontro com Deus? Não. Nunca vi. Eu nunca vi ninguém que tivesse facilidade para ter encontro com Deus. Aqui fala da dificuldade de Zaqueu ver Deus, ver o Salvador, ver o Senhor Jesus. Aí ele partiu para uma ação, para uma atitude que aí é humana, parte do ser humano, que é o que a Igreja Universal ensina as pessoas como os pilares da nossa salvação. Uma palavra chamada sacrifício. Aí precisou entrar em ação o sacrifício de Mateus, a parte humana, a reação humana das pessoas, para chegar a Deus, para conhecer Deus, para ter encontro com Deus. Aí o versículo seguinte diz qual foi o sacrifício primeiro da parte do publicano Zaqueu. Lá no versículo 4 diz assim: e correndo adiante, ou seja, passou a multidão, subiu a um sicômoro para ver, porque havia de passar por ali. Vamos fazer uma pausa bem aqui. Vamos fazer uma pausa bem aqui. Ele se adiantou à multidão, no caminho que a multidão seguia, subiu, aonde, gente? Aonde ele subiu?
na representação de um altar. Altar é lugar de sacrifício, lugar alto, lugar separado, lugar santo. Ele se separou da multidão em lugar alto e falou: é aqui que eu vou encontrar com o Salvador, é aqui que eu vou ver o Salvador. Eu tenho meditado muito. Por que uma árvore? Por que não foi? Por que Jesus não estava diante da multidão? Ele correu e veio em terra, no mesmo nível de altura de Jesus. Houve necessidade de lugar alto, houve necessidade de altar, houve necessidade de um esforço, de um sacrifício da parte dele, para chamar a atenção de quem? Do Salvador, de Jesus. Porque só chama a atenção do Salvador quem faz o quê? Sacrifício. Você vê que no meio da multidão, um se destacou em sacrifício e chamou a atenção de quem? Do Salvador. Consegue entender? Consegue perceber a riqueza desta passagem bíblica? Que a gente só fala que ele era um ladrão, não é isso? E pegou seus bens e deu para os pobres, não é isso? Mas a gente não fala os passos da salvação de Zaqueu, do encontro dele com o Salvador. O que ele teve que fazer? Por que foi numa árvore encontro e não foi num chão normal? Por quê? Porque ele teve que chamar a atenção de Deus. A multidão não conseguiu fazer isso. A gente percebe que hoje na igreja tem muitas multidões. Ajuda aqui, por favor. Na igreja hoje tem muitas multidões, mas nem todo mundo, obrigado, consegue fazer o quê? Chamar a atenção de quem? De Deus. Vamos para o versículo seguinte. Versículo 5 diz assim: e quando Jesus chegou àquele lugar, ou seja, diante da árvore, né? Diante do lugar alto que ele estava, diante do altar que ali ele estabeleceu, diz assim: e chegando Jesus àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe, aí as palavras aqui estão em vermelho, porque são as palavras do Senhor Jesus: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Ou seja, me hospedar, me alimentar, comer. Não foi a mesma coisa que o Senhor Jesus fez na casa de Levi e Mateus? A mesma coisa. Tem algo que tem me chamado muito a atenção nessa questão do Senhor Jesus comer com os pecadores, comer na casa das pessoas. E fica muito entendido, até conversando com minha esposa esses dias, ela falou: amor, percebe o quanto Jesus era receptivo nesse momento do alimento? O grupo FP tem feito isso, né? A integração social através ali do alimento, do café, é uma oportunidade muito grande de aproximação nossa com o público que precisa ouvir a palavra de quem? De Deus. O Senhor Jesus era muito oportunista com isto, porque no caso de Mateus, ele teve uma conversa com Mateus e falou assim: ó, chama todos os publicanos que você conhece e vamos comer juntos na tua casa. Foi isso? Na casa de Zaqueu não foi diferente. Ó, me convém na tua casa. Se ele era um chefe, se ele era uma pessoa socialmente importante, você acha que tem outras pessoas também nesse momento de hospedagem do Senhor Jesus, no momento de alimento, de refeição, de interação com Zaqueu, fica claro que tinha outras pessoas. Então, outras pessoas também foram salvos naquela oportunidade. É uma grande oportunidade falar de salvação, falar do reino de Deus, no momento de interação ali do alimento, do café, da atividade social que o Grupo FP faz. Amém, gente? É muito oportuno isso, e fica estampado na Bíblia.
esse modelo que o próprio Deus criou. Olha, fulano, eu quero comer na tua casa, quero me hospedar na tua casa. Faz lá um jantar, faz um café, faz um almoço, chama todo mundo que você conhece, chama teus colegas de trabalho, chama os publicanos, chama as pessoas, que eu vou lá. Tudo pecador. Chama só os pecadores. Não quero religioso, eu quero os pecadores. Não era mais ou menos isso que ele estava dizendo? Por que isso fica muito claro? Porque era reprovado pelos religiosos. Foi no caso de outros, e nesse caso foi no caso de Mateus, e aqui também, e tantos outros. Olha só o que diz o versículo 6. E apressando-se, desceu e recebeu alegremente. Outra palavra que me chamou muito a atenção. Quando Zaqueu conseguiu fazer o seu sacrifício, chamou a atenção de Deus, do Senhor Jesus, e Jesus viu ele, se virou para ele, e deu atenção em detrimento de toda a multidão. Ele viu que o sacrifício dele valeu a pena. E de que maneira que ele desceu do lugar alto? Alegre. Características de pessoas que tiverem encontro com quem? Com Deus. Tinha atentado para isso? Tinha atentado para isso? Isso aqui é muito rico. Aqui retrata os passos da conversão de Zaqueu, passo a passo. Quando o Senhor Jesus viu ele falou: meu Deus, que coisa maravilhosa, eu consegui o que eu queria, eu consegui o encontro com o Salvador. Aí ele desceu alegre, ter com Jesus. E olha o que diz o versículo 7: e vendo todos, esse todos aqui é quem? A multidão, inclusive os religiosos, os sacerdotes da época. Aliás, aquela multidão, quase na sua maioria, eram religiosos. E aí diz assim: e vendo todos isto, murmuravam. Ué, mas não era para ter ficado alegre? Não era para ter se alegrado com o encontro de uma pessoa com o Salvador? Era, mas eram cegos. Não conseguiram ver deste jeito. Não conseguiram entender o plano da salvação do Senhor Jesus para aquele homem rico, publicano, famoso, chefe de outras pessoas, que a conversão dele, que acabara de acontecer, iria salvar outras tantas pessoas. Os religiosos não conseguiram ver desse jeito. E a multidão também murmurou, porque não fizeram o sacrifício que Zaqueu estava disposto a fazer. Por isso que reclamaram: poxa vida, eu estou aqui atrás dele e eu não chamei a atenção dele. E esse baixinho aí, corrupto, foi chamar a atenção dele. Inveja, espírito de inveja, espírito de cegueira espiritual, de incrédulos. Não conseguiram entender, pessoal? Por isso que murmuraram. Tenho procurado trazer a vocês, nas minhas reuniões, o chamado de Deus para os apóstolos, a conversão dessas pessoas, os detalhes, cada palavra, esmiuçando para vocês, porque uma reunião dessa de voluntários, a gente tem mais tempo para falar do que num culto normal da igreja. Então dá para a gente trazer essas riquezas da revelação da palavra de Deus para a gente. Amém, gente? Amém. E aí diz na continuidade: murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Olha o que eu acabei de falar. Quer dizer, não entenderam. Ele era pecador. Depois que ele se encontrou com Jesus, ali já não era mais um pecador. Ali já era um homem arrependido, que desceu alegremente por acabar de conhecer o Salvador. Reconheceu Jesus como Salvador. Até então ele tinha ouvido falar, mas agora ele reconheceu, ele é o Salvador. Por isso que desceu alegre. E o versículo 8 diz: e levantando-se Zaqueu,
disse ao Senhor, está em letra maiúscula o Senhor aqui, porque é o Senhor Jesus: Senhor, eis que eu dou. Olha a prova do arrependimento, olha a prova da conversão, olha a prova da justiça de Deus entrando em Zaqueu. Nem li o versículo ainda, mas vou ler. Mas entenda, antes de ler, já entenda. Olha a justiça de Deus entrando. O reino de Deus não é a base do reino de Deus, não é justiça? Olha a ação de Zaqueu aqui. O reino de Deus entrou, a injustiça saiu. O reino de Deus entrou, o pecado saiu. É forte demais isso aqui. E diz assim: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Presta atenção, vamos fazer uma pausa. Eu não li agora, não, olha aqui para mim. Isso aqui é rico demais. Qual o nome da senhora? Regina. Dona Regina. Dona Regina, imaginemos, no caso de Zaqueu, imaginemos que a senhora tivesse sido a vítima de Zaqueu, com R$1.000. Zaqueu havia lhe fraudado com R$1.000. E aí, ele se encontrou com Jesus, se arrependeu das suas fraudes, dos seus atos, e disse: Senhor, eu vou restituir a Dona Regina. Estou devendo para a Dona Regina, fraudei ela com R$1.000, eu vou devolver os R$1.000 para a Dona Regina. Aí a Dona Regina ia virar assim para Zaqueu e falar assim: ó, você não fez mais do que a sua obrigação. E eu não ia. Estejamos nós sinceros, você não fez mais do que a sua obrigação. Agora, quando ele disse assim: eu vou devolver de forma quadruplicada, eu vou restituir de forma quadruplicada, 4 vezes mais, aí é uma prova de justiça, é a recompensa da justiça. Aí sim, de fato, ficou provado que ele havia o quê? Se arrependido, e ali ele já estava como testemunha de quem? De Jesus. O caráter de Jesus já estava nele. Eu comecei a reunião dizendo que as pessoas que são nascidas de Deus, os que tiveram encontro com Deus, eles testificam Jesus, são testemunhas de Jesus e propagam o reino de Deus. Aqui ele já começou a testemunhar Jesus. Quando ele foi em cada pessoa, passo a passo, é óbvio que aqui ele só prometeu, mas em seguida ele fez. Quando ele tomou a atitude de ir em cada pessoa fraudada e restituí-lo 4 vezes mais, qual foi? Eu fico imaginando a reação das pessoas. Chegando Zaqueu na casa da Dona Regina, e ela falava: já veio esse indivíduo me cobrar mais impostos. Não é isso? Não era a reação das pessoas? Ele disse: Dona Regina, eu conheci o Salvador, estou arrependido, a justiça de Deus chegou em mim, eu vim aqui lhe devolver os R$1.000, mais 4 vezes mais, porque a justiça de Deus entrou em mim. Eu estou aqui para testemunhar a justiça de Deus e o seu reino. Olha, Jesus é o Salvador. De imediato a pessoa fraudada fez o quê? Tem como negar Jesus, a pessoa que foi fraudada? Ele testemunhando Jesus com essa expressão, com esse senso de justiça, ele salvou as pessoas que outrora eram vítimas das suas o quê? Das suas cobranças injustas de impostos. Amém, gente? Isso é de uma riqueza extraordinária. E esse é o papel da pessoa que acabara de conhecer o Salvador. O caráter é outro, de imediato. E tem um detalhe que me chama muito a atenção neste versículo 8,
Quero que vocês meditem nisso, olhem para mim, nunca mais se esqueçam disso. Eu atendi, não vou aqui expor ninguém, eu atendi uma pessoa na igreja, e até então, ela tem muito tempo de igreja, e ela tem uma reputação ruim. Sabe aquelas pessoas que ficam indo e voltando, um pé no mundo e outro na igreja? Mas isso passou 5, 10 anos, e não tem um testemunho, não é testemunha de Jesus. Tem gente na igreja assim, não tem? Óbvio, sempre teve, na época de Jesus também tinha, lá no passado, na época de Moisés também tinha, sempre houve. E aí eu atendi essa jovem senhora um tempo desse atrás, e aí ela falou assim para mim: pastor Rony, mas eu não estou em pecado mais, eu parei de pecar. Na hora veio o estalo, o Espírito Santo me revelou este versículo para ela. Eu falei: tá bom, você parou de pecar, você está limpa diante de Deus, tá bom. Tem uma forma de você apressar, acelerar a sua reputação, inclusive diante do corpo da igreja. Quando Zaqueu restituiu, de imediato a fama ruim, ela foi transformada numa fama o quê? Boa e de justiça. Mas ele teve que restituir, ele teve que sacrificar, ele teve que pagar o preço, ele teve que fazer alguma coisa pelas pessoas as quais eram vítimas dele. As pessoas que falam mal de você, senhora, é porque vê você em pecado. Pastor, mas como é que eu vou devolver agora esta justiça? As mesmas pessoas que me viram fumando, elas agora vão lhe ver com o jornal evangelizando. As pessoas que lhe viram ou que disseram que você se prostitui, elas vão ver agora você evangelizando, testificando quem? O reino de Deus, testemunhando Jesus o Salvador. Não foi o que Zaqueu fez? A forma mais rápida de recuperar a sua reputação e, entendam bem, testemunhar a justiça do reino de Deus, foi necessário que ele limpasse a sua imagem. E ali houve um conjunto de atributos, porque no momento que ele restituía, ele também já estava testemunhando Jesus, propagando o reino de Deus, e a fama negativa passou a ser uma fama boa. Consegue entender isto? Significa dizer, meus queridos voluntários, meus colegas de luta na propagação do Evangelho, na hora que a gente levar o reino de Deus para os piores pecadores deste mundo, a saber, nosso público-alvo, aqueles que são os piores, aqueles que os seus colegas de trabalho falam que não tem mais jeito, a hora que um desses se converter e houver restituição das suas ações, que outrora eram pecaminosas, contrariando a vontade de Deus, houve encontro com Deus, e esta pessoa, no seu meio social, na sua área onde ela trabalha, lá numa instituição de segurança, como policial, como autoridade, a hora que essa pessoa começar a mostrar uma outra face, que é a face do nascido de Deus, evangelizando, testemunhando o reino de Deus, propagando o reino de Deus para os seus colegas, ele vai ser os Zaqueus dos tempos presentes. Sim ou não? E nós temos que fazer o que Jesus fez, não se intimidar com riqueza, com fama, com autoridade, com conhecimento das ciências, e levar o reino de Deus para estas pessoas. Amém? Amém. E por último, vamos finalizar no versículo 9 e 10, que diz assim, o versículo 9: e disse-lhe Jesus, que Jesus se dirigindo a ele, né? Hoje veio, isso aqui me chamou a atenção também, essa passagem, esse versículo. Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Às vezes a gente até comenta, né? Hoje
houve salvação nesta casa. Mas a gente até fala errado. Não, nesse caso aqui, hoje veio a salvação. Ou seja, o Salvador entrou em Zaqueu e a salvação entrou naquela casa, naquela vida, naquele homem. Hoje a salvação veio a esta casa, entrou nesta casa, veio a salvação a esta casa, pois este também é filho de quem? De Abraão. Gente, isso aqui é extraordinário. Isso aqui é extraordinário. O ladrão, lá da cruz do Calvário, quando ele reconheceu o Salvador e aceitou a salvação, de imediato Jesus falou assim: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Aqui tem uma afirmação, palavras do Senhor Jesus, tão claras como Deus vive, que Zaqueu entrou no reino de Deus. Ele não morreu de imediato, mas ele teve a preservação da sua salvação. Do contrário, isso aqui não estaria escrito com as palavras em vermelho de quem? Do Senhor Jesus. Jesus sabia que ele não ia mais perder a salvação. Ele se agarrou à salvação como o seu maior bem. A prova é que os bens materiais, a sua riqueza já não teve mais tanto valor, que ele começou a dar para os pobres e restituir quem ele havia fraudado. Então o tesouro dele passou a ser o quê? A salvação. Quem foi mesmo o pai da fé, segundo as Escrituras? Abraão. Jesus falou assim para ele: olha, você agora é filho de Abraão, o pai da fé. Quer dizer, houve aqui uma semelhança das ações. Isso você tem que ficar atento quando lê a palavra de Deus. Se ele passou a ser filho de Abraão, em outras palavras, você agiu com a fé abraâmica, crendo, restituindo, subindo no altar para me ver, para me encontrar. As suas ações são ações abraâmicas. É forte demais, né, gente? Isso aqui é extraordinário. É de uma riqueza. Eu tenho mastigado, no bom sentido da palavra, no meu intelecto, no meu racional, pedindo a direção de Deus. Deus, me mostra isto aqui. E o versículo 10 ele finaliza falando de Zaqueu, porque aí, aqui, o Senhor Jesus ele não ia finalizar essa história, esse encontro dele com Zaqueu, esse diálogo, esse momento extraordinário de salvação de uma pessoa da alta sociedade. Ele não ia finalizar sem pegar uma luva de boxe e partir para cima dos fariseus religiosos. Sim ou não? A gente fala luva, né, de pelica, mas aqui foi de boxe mesmo, né? Ele sempre fazia isso. Você vê que ele sempre falou: olha, quem precisa de médico são quem? São os doentes. Quem precisa de salvação são os perdidos. O Senhor Jesus não sempre chamou a atenção das pessoas em relação a isso? E aqui, como houve murmuração da multidão e dos religiosos, ele não ia finalizar essa história de Zaqueu sem partir para cima dos religiosos. É como se virasse assim para trás, para a multidão, e aí ele disse assim: por quê? O filho do homem, que é quem? Que era Jesus. Aqui o filho está em letra maiúscula, que é o filho do homem, o filho do Salvador, o filho único de Deus, o unigênito, o príncipe da paz. Por isso que está em letra maiúscula. O filho, porque o filho do homem veio buscar. Ele veio fazer o que, gente? Buscar, arrancar das mãos de Satanás. Veio buscar e salvar o que se havia o que? Perdido. Zaqueu, no meio da religiosidade, no meio do dinheiro, das corrupções, ele se perdeu, era perdido, que não era para ser perdido, uma vez que era religioso. Mas
O Senhor Jesus falou: o Filho do Homem veio buscar e salvar. Eu vim te buscar, Zaqueu. Eu vim te buscar para o meu reino. Eu vim te perdoar. Eu vim te salvar. Bastou você subir no altar, bastou você se arrepender, bastou você me reconhecer, bastou você implantar o reino de justiça dentro de você e expressar para as pessoas que você havia fraudado. Agora você é filho de Abraão. Conseguiram entender a riqueza disto aqui? Para nunca mais se esquecerem? Forte demais, né, gente? Vamos fazer o que o Senhor Jesus fez. Vamos fazer isto. Óbvio, não vou nem ler a passagem que você já conhece. Mas, quando ele teve um encontro lá com os seus discípulos, separou os apóstolos, ele deu uma ordem. Deu uma ordem. Que posteriormente eu quero fazer uma reunião com vocês em cima desta ordem. A ordem foi: ide. Não foi isso? Ide. Esta ordem, tá? Ela é perpétua. Ela é vitalícia. Ela está dentro de nós. É um grito dentro da nossa alma. Esse grito do ide. Ide por todo mundo. Todo mundo que se encontrou com Jesus, todo mundo que teve encontro com o Salvador, todo mundo que é nascido de Deus, tem esse grito dentro. E as pessoas que não têm esse desejo, essa paixão, essa sede da propagação do Evangelho, de ganhar almas, de buscar os perdidos, deixa em xeque se de fato a pessoa teve encontro com Deus. Porque todas as pessoas que a gente vê na Bíblia, todas elas, indistintamente, que tiveram encontro com o Salvador, faz esse papel de ser testemunha do reino de Deus, do Senhor Jesus, testemunha do Salvador e anunciar o reino de Deus. Amém, gente? Amém. E o ide, ele deu para os discípulos: ide para todo mundo, pregue o Evangelho, fale do meu reino, anuncie. Foi isso que ele quis dizer: pregue o Evangelho a todas as criaturas, àqueles que crerem. Aqueles que crerem e for batizados serão salvos. Nós vamos fazer isso. Amém, gente? Amém. Este ano é óbvio para todo sempre, mas vamos colocar isto como máxima na nossa vida. Priorizar o reino de Deus. Amém? Amém. Fique de pé em nome do Senhor Jesus. Deixe de fazer uma oração.